Olá, meu nome é Bárbara Argolo Soares, faço parte do programa de pós-graduação em Comunicação e Poder aqui da UFMT, na linha de pesquisa de Política e Cidadania. Sou orientada pela professora Josiane Pedrini e o meu trabalho tem como tema Nuvem de Fumaça, cobertura da mídia brasileira sobre os atos do governo de Jair Bolsonaro em desfavor do meio ambiente durante o ápice da pandemia de Covid-19 no Brasil. Nessa pesquisa, eu proponho uma reflexão teórica de como a mídia noticiou os atos do atual presidente Jair Bolsonaro em desfavor do meio ambiente durante o ápice da pandemia de Covid-19 no Brasil. Eu busco compreender, além de como o governo do Jair Bolsonaro utilizou os altos índices de notícias sobre a Covid para assinar decretos, publicar resoluções, projetos de lei em desfavor do meio ambiente, também analisar como os veículos de notícias escolhidos no recorte fizeram a cobertura destes fatos. O ministro do Meio Ambiente, na época dessa análise, o Ricardo Salles, defendeu o aproveitamento da crise sanitária do coronavírus para passar a boiada. O ministro defendeu aproveitar a crise sanitária para aprovar reformas infralegais, incluindo alterações ambientais. Salles ainda declarou que é hora da edição de medidas de desregulamentação e simplificação, uma vez que os veículos de imprensa estão, nesse momento, concentrados no combate à pandemia do Covid-19. O recorte ele foi justificado por uma postura do governo federal em relação ao meio ambiente, que desde a campanha promete flexibilizar mecanismos de fiscalização e proteção, visando o crescimento econômico a partir da exploração dos recursos naturais. Além disso, de acordo com os boletins diários do Ministério Público da Saúde, foi escolhido um recorte do período de maio a agosto do ano de 2020, justificado pelos altos índices de casos confirmados e morte por Covid. Em uma pesquisa preliminar realizada através da Associação Nacional dos Servidores de Meio Ambiente, eu pude verificar que durante o período recortado foram observados cerca de 56 pontos e que o governo, através de ações, violou diretrizes ambientais. Nestes gráficos, de uma forma bem didática, nós podemos verificar o período recortado de maio a agosto do ano de 2020, como os períodos ali de pico, tanto por notificação de mortes, quanto por data de ocorrência desses óbitos. Como referencial teórico, nós temos autores como Muniz Sodré, com conceitos de política, biopoder, mediação, mediatização e bios midiático, o Pierre Bourdieu, com o poder simbólico e o fenômeno comunicacional em si, o Thompson, com essa teoria interacional dos meios de comunicação e a disputa entre os poderes invisíveis dessa comunicação, Martim Barbeiro, com os conceitos de meios e mediações e como se deu essa transformação das formas hegemônicas da comunicação, Heloísa Luz, com os conceitos básicos sobre jornalismo ambiental, além do Bueno, também com bases epistemológicas do fazer sistêmico do jornalismo ambiental, e Ilza Girardi para a discussão entre jornalismo ambiental e cidadania. Como proposta metodológica, nós utilizaremos a análise de conteúdo da Bardan, onde serão mapeadas as notícias por categoria, e logo após utilizaremos a análise crítica da narrativa de Luiz Gonzaga Mota nas principais reportagens deste recorte. Em seguida, nós vamos discutir o resultado frente aos dados da pesquisa bibliográfica sobre o jornalismo ambiental no Brasil. Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar a cobertura da mídia brasileira sobre os atos cometidos no governo do Jair Bolsonaro no ápice da pandemia em desfavor do meio ambiente, utilizando-se desse momento de crise sanitária do país. Alguns objetivos específicos são, por exemplo, identificar os principais atos ambientais cometidos pelo governo Bolsonaro durante a pandemia, contextualizar e discutir o papel do jornalismo ambiental na sociedade, fazer um levantamento do número de matérias que tratam a pauta ambiental durante o período do recorte, refletir sobre essa cobertura jornalística
né, na política ambiental, além de categorizar as principais matérias nas principais editorias, né, de pautas ambientais e examinar os registros de reportagens sobre os possíveis danos ambientais causados por essas supostas ilegalidades cometidas. As palavras-chave dessa pesquisa são jornalismo ambiental, Jair Bolsonaro, comunicação ambiental e política ambiental. Nós estamos ali na fase de coleta de dados, análise de referenciais teóricos sugeridos, né, pela orientadora, buscando a sistematização e organização desses dados de acordo ali com as metodologias escolhidas.